Olá, vamos continuar aqui com o exercício 1 da lista 3. Agora a gente vai fazer o item B. Vou colocar aqui item B. E só lembrando, né, caso você não tenha pego o outro vídeo, não tenha assistido, no exercício 1, o que é pedido é para você calcular o Wronskiano e dizer se as funções são linearmente dependentes ou linearmente independentes. Basicamente é isso que você tem que fazer. E o intervalo que você tem que considerar é de menos infinito a mais infinito. Tudo bem? Então aqui a gente tem as seguintes funções. O nosso y1 é seno de 2t. E o nosso y2 é seno de t vezes cosseno de t. Tá legal? Beleza. A gente pode fazer aqui o cálculo das derivadas rapidinho, só para facilitar um pouco. Lembrando aqui, esse daqui é o nosso y1 de t. Esse aqui é o nosso y2 de t. Tá legal. Sendo essas as nossas funções, a gente já consegue fazer o seguinte, que a derivada é bastante simples. Basicamente 2 cosseno, vamos escrever assim, cosseno de 2t. Aqui, no nosso y2 de t, daria para a gente dar uma simplificada, fazendo uma manipulaçãozinha ali, de acordo com as regras trigonométricas, mas não vamos fazer isso não, vamos dar uma treinada aqui nas derivações, aí depois a gente usa essas regras. Vai ser uma outra regra do que a gente aplicaria aqui, mas também será uma regra. Beleza. Então aqui a gente tem a derivada do primeiro, que é cosseno de t, vezes o segundo, o próprio cosseno de t, mais a derivada do segundo, que seria menos seno de t, vezes o primeiro, o próprio seno de t. Assim a gente tem cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Então aqui, de acordo com uma das propriedades trigonométricas, a gente consegue dizer que isso daqui, para simplificar, né, é cosseno de 2t. Não é exatamente obrigado a fazer isso, mas para simplificar, e vai ajudar bastante essa simplificação, a gente vai deixar dessa forma. Aqui a gente já tem os valores das derivadas. Agora, a gente pode fazer o cálculo do Wronskiano. Então, só lembrando, como que é o Wronskiano? Vou colocar aqui. O Wronskiano é aquele determinante em que a gente vai colocar em cima o y1 de t, né, e também o y2 de t, e embaixo a gente coloca, nessa ordem, a derivada do y1 de t e a derivada do y2 de t. Basicamente é isso. Então, qual que é o nosso y1 de t? É seno de 2t. E qual é a nossa derivada dele? Vou colocar aqui embaixo. 2 cosseno 2t. Tá. E o nosso y2 seno de t cosseno de t. Sua derivada, cosseno de 2t. Legal. Então vamos fazer aqui o cálculo. Deixar um pouquinho mais para baixo. Tá aí. Fazer o cálculo dele aqui então. Beleza. Aqui a gente pode ter seno de 2t, cosseno de 2t,
menos 2 cosseno de 2t seno de t cosseno de t. Só lembrando, se a gente coloca seno de 2t, cosseno de 2t, multiplicando isso daí por 2, e óbvio, também dividindo por 2 para manter aí a igualdade, a gente pode ter o seguinte, meio seno de 4t, só para simplificar. E aqui a gente vai ter bom, aqui basicamente a gente já tem, né, duas vezes seno de t, cosseno de t, só para mudar a ordem, né, vezes cosseno de 2t. Se a gente faz a simplificação, ficaria seno de 2t vezes cosseno de 2t. Ora, isso também dá meio seno de 4t, certo? Então a gente já consegue concluir aqui que o determinante é igual a zero, né? Ou melhor, o Wronskiano é igual a zero. É muito importante que você ainda não se atreva a dizer que isso daqui é LD, tá? Porque simplesmente não é diferente de zero e sim igual, certo? Por quê? Porque quando a gente chega a um Wronskiano diferente de zero, tudo bem, você pode dizer que que as funções são independentes, são linearmente independentes. Mas quando você chega que é igual a zero, isso ainda não é necessariamente uma verdade. Você não pode afirmar o contrário, dizer que elas são linearmente dependentes. Ainda não pode. Pode ser que ela seja, mas você ainda não pode dizer isso. Por quê? Porque há sim casos de funções que são linearmente independentes e o seu Wronskiano é igual a zero. Isso acontece. Tá ok? Então, o que você tem que fazer agora? Você faz uma análise das funções. Como você vai fazer isso? Bom, simples. A gente pega aqui as duas funções. Vou pegar aqui uma outra cor. A gente pega aqui as duas funções. Só para lembrar, vamos reescrever aqui as funções. E vamos analisá-las separadamente. Digo, separadamente do resto do que a gente acabou de fazer, tá ok? A gente vai analisar as duas aqui. A gente já sabe que o Wronskiano dá zero. Essa parte do exercício já foi feita. Tá ok. O que a gente pode concluir aqui? A gente pode fazer a seguinte manipulação. Você tem duas opções. Pode manipular o y1, manipular o y2. Manipular não significa que eu vou mudar o valor dele. Só significa que eu vou dar uma ajeitada, se assim eu posso dizer, né? Então aqui, eu vou optar por manipular a segunda. Então eu coloco aqui o seguinte. Como ficaria se fosse isso daqui? Note que eu multipliquei por 2, logo multiplico por meio para ficar igual a 1, isso daí que eu coloquei agora. Só que é interessante, porque se eu fizer isso, eu posso dizer isso aqui. Ora, mas isso é a mesma coisa que isso daqui. Então eu estou dizendo que y2 de t é igual a meio y1 de t. Ora, eu estou escrevendo uma como combinação linear da outra, certo? Se eu faço isso, elas são linearmente dependentes. Tá ok? Uma não é totalmente separada da outra. Tá ok? É importante você ter essa noção. Eu consigo escrever uma delas como combinação das outras envolvidas, que no caso é uma só, né? Então da outra envolvida. Eu consigo fazer isso. Então, portanto, eu posso dizer isso, né? Portanto, logo, então,
LD. E assim a gente conclui essa questão, né? Ou melhor, este item. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato. E, por favor, certamente, se você encontrou algum erro, entre em contato também. Isso é muito importante. Então, obrigado e até a próxima.